tudo bem com você? Eu sou Estela Pavão. Eu sou a Larissa Maniz. E nós duas juntos somos o Café com Mães. E hoje nós estamos aqui com um tema muito especial, polêmico, mas de extrema importância, né, Lari? Sim. Nós vamos falar sobre a educação, a inteligência emocional dos nossos filhos e o quanto a gente pode ajudar ou estragar tudo, né? Exatamente. Devido às nossas crenças que nós adquirimos aí com os nossos pais, avós, né? E foi passando de geração em geração e que a gente percebe que muitas vezes acaba desrespeitando a natureza do próprio ser dos nossos filhos, né? Então, acho que a gente está aqui também para falar um pouco de como nos ouvir e também ouvir o ser, a natureza dos nossos filhos, né? E um pouco na contramão do que foi nos passado de geração em geração, né? Isso. Em alguns aspectos, claro, né? É lógico, o que eu entendo é que a gente precisa buscar o equilíbrio, né? Então, o que aconteceu essa semana foi que eu comprei fritura, passei num cliente, comprei fritura, cheguei em casa, era um coxinha, e ele olhou e até fiz uma postagem disso, né, porque eu achei tão incrível, mas junto desse acontecimento trouxe toda uma reflexão, né, porque ele olhou para aquilo e fez assim, eu não quero comer, não quero, meu corpo está dizendo que não quer. E aí eu fiquei tão surpresa com a resposta dele que eu fiquei assim, parada, olhando para ele, ele falou para mim, mamãe, não, eu como, tudo bem, eu como. Eu falei, não, filho, não precisa comer não, se o seu corpo está falando que não é para comer, não coma. Isso. Eu falei, é o teu corpo falando com você, porque a gente estava conversando, né? Então, assim, sim, a gente quebra essa estrutura dizendo para a criança, isso é bobagem. Eu ouvi muito isso na minha infância, né? Você está sentindo uma coisa e aí o adulto diz para você, não, isso é bobagem. Aí você cresce, né? Perde toda essa sensibilidade e aí depois de uma certa idade tem que estudar para trazer essa sensibilidade de volta, porque ela é fundamental para você, né? Então você tem que resgatar isso mesmo. Então, de extrema importância a gente fazer essa observação. E aí a Larissa estava falando da sensibilidade do Samuel também. Eu falei, não, então a gente precisa mesmo pôr isso no ar, né? Falar para as pessoas. É isso mesmo. O Samuel, ele desde os 10 meses de idade, ele parou de comer frutas e legumes. Dos 6 meses até os 10, eu introduzi a alimentação e ele comia de tudo. De repente, ele começou a recusar, e aí eu fui na minha busca incessante, né, de como colocar esses alimentos que eu considero saudáveis, que são saudáveis, e para no dia a dia dele, busquei estudei bastante, até a gente estava falando do livro, né, do pediatra Carlos Gonzalez, que eu gosto muito dele, eu comprei o livro, e lá nesse livro ele comenta, ele fala, a gente não precisa fazer um balanço diário da alimentação dos nossos filhos, porque na verdade nós adultos mesmo, a gente só precisa de 1/3 do que a gente come por dia, né? Então, isso é uma reflexão muito importante. A gente come para suprir outros buracos, né? E os nossos filhos, eles nascem, as crianças, eles nascem mesmo conectados com a essência deles, com a natureza, eles já sabem, o corpo sabe o que precisa. Só que a gente, por insegurança e por crenças que foi passado pra gente, a gente não precisa comer o arroz e o feijão todo dia, precisa comer a fruta, precisa comer todos os legumes. É claro que a gente precisa apresentar para eles, né, nessa primeira infância, todos, para eles terem conhecimento, mas foi apresentado para o Samuel, ele comia tudo, ele comia até as coisas que eu não gostava, eu colocava às vezes para ele comia, mas de repente ele parou de comer, vamos fazer de outro jeito, fazer diferente, não rolou, eu deixei ele 2 anos sem comer doce, açúcar, né, a partir de 2 anos, eu fui introduzir no aniversário de 2 anos, dei um pirulito de chocolate para ele deu uma mordida, assim, só para fazer bonito, mas até hoje ele não come, ele não gosta,
e a gente vê que é uma coisa do paladar dele, que ele herdou do pai, que é uma coisa, né, que faz parte dele, e que tudo bem. Só que assim, aquela anseio de, não, eu preciso tomar leite de manhã, precisa comer arroz e feijão todo dia, precisa... Então, não é bem assim. Eu percebo que o Samuel, quando ele come, por exemplo, um dia, ele quer comer só proteína, ele come carne, muita carne, que às vezes eu fico até impressionada, sabe? Falo, nossa... Aí, no dia seguinte, ele não quer comer nada de carne, ele só quer comer carboidrato. Aí ele pede macarrão, ele pede pãozinho, bisnaguinha. Então, assim, a partir do momento que eu comecei a estudar e ler sobre isso, e tá aberta mesmo para abrir mão dessas crenças, né, que a gente foi criada. E eu comecei a observar e eu vi que não é bem assim, o saldo a gente tem que ver na semana e não no dia. O que ele come, ele não tem que... A gente não tem vontade de comer todo dia a mesma coisa, na verdade, amiga. Então a gente... e por que eles precisam, né? Então, assim, porque eles são crianças e estão na fase de crescimento. Isso que a minha mãe fala, né? Não, eles têm que comer, tá na fase de crescimento. Mas não é bem, a gente vê que não é bem assim, e que eles acabam compensando um dia pelo outro, né? Então, um dia que dorme mais, no outro dia ele não quer dormir. Aí você fala, nossa, que tá certo, criança precisa de rotina, mas às vezes foge da rotina e aí compensa um dia pelo outro. Claro. E é assim, né? A gente precisa respeitar, porque eles vêm com muito conhecimento, muita sabedoria. E a gente já perdeu, a gente desconectou, porque a cultura faz a gente desconectar dessa sabedoria interna, né? Então, é mesmo, acho que a gente, quanto menos intervir nesse sentido, observar mais e deixar as coisas fluírem, eu acho que a gente tem mais sucesso, sabe? Eu me recordo, assim, inclusive na gestação, eu tive muita vontade de comer fruta, eu comi muita fruta, comi muito legume e verdura, comi muito iogurte, assim, o Esther trazia iogurte para mim, assim, e assim, não era uma coisa que era o suficiente, sabe, assim, se tinha eu comia, cara, e comia, eu comi muito na minha gestação, mas tudo alimentos muito, né, eu consegui cortar o refrigerante, eu não sou muito de refrigerante não, mas na gestação eu aboli mesmo, né, então a única coisa, o único alimento que eu acho que é, né, mais ou menos assim, que eu não consegui cortar foi o chocolate, e que ele é apaixonado, ele ama chocolate. Chocolate é a vida, né? Né? Mas é assim, o Aaron é daquela criança de pegar a cenoura cozidinha assim, né, e refogadinha na manteiga, assim, com salzinho, e cenoura, vagem. O dia que eu vi ele comendo vagem, porque eu detesto vagem, né, e aí o dia que eu vi ele comendo vagem daquele jeito, eu falei, gente, não é possível, né, que essa criança vai me fazer passar essa vergonha. Mas assim, na brincadeira também, né, porque não engano não, mas assim... Claro. A alimentação dele, estava falando, deixa comer, né? Outro dia ele pediu para mim, mamãe, eu queria laranja e mexerica. Aí eu saí e comprei laranja e mexerica. Ele chupou 3 laranjas, uma atrás da outra. E aí, assim, só olhando, né? Aí eu tinha aberto uma mexerica, ele pegou 2 gominhos de mexerica, depois das 3 laranjas, e aí então você percebe, né? Aí o cocô fica mais fluidinho por causa da fibra. Então, assim, tem uma necessidade que a gente não entende direito. Mas é de respeitar, exatamente isso que você está falando. E não só nesse contexto do alimento, né? Não só nesse contexto. Mas o que eu também fico admirada é assim, eu noto que tem muita criança com essa fala infantilizada, né? O Aaron não tem essa fala infantilizada, porque eu sempre procurei conversar com ele de um modo normal, sem trazer a vozinha infantilizada, que às vezes a gente faz sem perceber, né? Mas eu acho que quanto mais honestidade você traz para essa relação de conversa com seu filho, mais ele mostra para você o que ele realmente está sentindo, né? Porque você cria uma relação de confiança
não só por ser mãe, mas de ter essa confiança do olho no olho, de você ouvir, de você, né? E você vê que a criança, ela expressa ali para você o que ela está sentindo, o que ela, né? Então, assim, não quero falar com meu pai agora, não é que não vai falar, agora eu não quero falar, né? Algumas coisas, como eu já falei em outros vídeos, eu acabo sendo um pouco mais exigente, em termos de educação, por exemplo. Eu acho que a gente tem que ensinar a criança, né? Se você não ensinar as coisas, mas a gente precisa prestar atenção neles, e na maioria das vezes a gente está tão ocupado, né, com o contexto das nossas vidas, de pagar conta, com a saúde deles, do bem-estar da família, que o dia passa, e se você não tiver a intenção e a boa vontade de parar ali para escutar aquela criança, ela vai buscar outra pessoa para conversar, não tenha dúvida, né? É isso mesmo. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga e ela falou, nossa, Larissa, a minha filha tá assim, oscilando muito o humor dela, ela tem 7 anos e ela tá pedindo colo, sabe? Ela tá muito nervosa, eu não aguento mais segurar ela no colo, tal, e eu tô achando, tá demandando muito, né? E eu tô achando muito estranha essa atitude dela. O Samuel tá assim também, acho que qual criança não tá, né, Claro, também Estela? Então, assim, o Samuel, ele tem falado pra mim dessa forma, você não gosta mais de mim, 4 anos, você não liga pra mim, você, o que mais que ele falou? Você não gosta de brincar comigo, nada do que eu peço você faz. Então, assim, você vê que são pedidos mesmo de atenção e que tá mesmo bem estressado com essa situação toda que nós estamos vivendo dentro de casa, sem poder dar a atenção que eles merecem mesmo, né? E aí eu até falei pra ela, eu acho que essa questão também, ela falou pra mim, Larissa, eu até ia perguntar com você, como que a gente pode lidar e falar com eles, né? Eu não sei como agir. Ela querendo colo toda hora, eu preciso fazer almoço, ela tem 7 anos, tem que fazer a escola, tem um monte de coisa. Eu falei, eu sinto que o que eles precisam é apenas, assim, ser nomeadas coisas para ele, que faz parte da inteligência emocional, né? Então, assim, muitas vezes eles falam, o Samuel fala para mim tudo isso e ele me agride emocionalmente, porque não é o momento que eu tô esperando, às vezes eu tô trabalhando, sempre é naquele momento de estresse que acaba agredindo. E, né, e aí a minha primeira reação que eu sinto é assim, de revidar, falar, como eu não faço nada, eu vivo por você. E aí começar, né? Mas ele é uma criança. Tipo, eu só tô aqui por você, né? Mas enfim, eles são crianças, então o que eu aprendi a fazer, que eu acho que é legal, e nem sempre dá certo, mas eu acho que é legal. E eu saio de cena, ele tá falando, ele tá estressado, eu saio de cena, eu mudo de cômodo, eu dou uma respirada, uma oxigenada, sabe? Para mudar mesmo de estado. Porque se eu responder naquele momento, eu vou responder com a idade dele. Porque é isso, eles tocam na nossa criança, né? Então, eu saio de cena, respiro, tal, e aí depois eu volto, falo, filho, eu sei que você não é isso que você tá pensando. Você tá irritado, você quer atenção, você tá entediado, você não aguenta mais ficar aqui sem seus amigos, sem a atenção que a mamãe te dá sempre, porque agora eu preciso fazer almoço, eu preciso trabalhar. Então, assim, você precisa ter paciência, filho. Eu também não queria estar vivendo tudo que a gente está vivendo, mas vamos pensar por outro lado. Eu podia estar trabalhando e você chorando, como sempre você fez. Porque quando eu ia trabalhar, você chorava e falava que queria eu o tempo todo do seu lado. Então, eu tô aqui. Eu não tô dando atenção para você, mas nós estamos aqui junto. Olha que bom. Nós estamos aqui, você está assistindo o seu desenho, você não precisa fazer nada, olha que vida boa. Você está assistindo o seu desenho, eu vou trabalhar, depois eu volto para brincar. Então, vamos focar no que é bom, filho, porque depois vai acabar, vai passar tudo isso e vai voltar ao normal. O que você acha da gente aproveitar? Então, assim,
Só que isso já em outra frequência, você entendeu? Não na frequência que ele me provocou. E foi isso que eu falei para essa minha amiga. Ela falou, é verdade, Larissa, porque na hora dá vontade mesmo de revidar. Eu não quero, não vou pegar ela no colo, não vou e sentar com a panela no fogo e tal. Então, assim, eles só precisam ser nomeados, porque eles não têm maturidade para entender todo o processo emocional. Só que se a gente nomeia, eu sei que se a gente não nomeia, o que acontece? Eles nos agridem e depois vem a culpa para eles. Porque nós somos as pessoas que ele mais ama. Sim. Eles mais amam, né? Então, assim, olha que confuso. Se pra gente já é confuso, às vezes, Imagina para ele. né, sentir amor e culpa, imagine para eles. Então, é o que a minha terapeuta também fala, Larissa, poupa ele da culpa, porque ele não sabe o que ele está falando. Você é a adulta da relação, né? Você é a adulta da casa. Então, pronto, coloque-se no controle. Saia de cena, respira. Não, eu sou adulto, eu sei que quem controla e quem sabe dos sentimentos, então vou ensinar para ele. E aí tudo se acalma, sabe? Mas depois de boas respiradas. Às vezes até choro, né? Lógico, né? Normal, poxa. Eu acho que quando a gente passa a ter essa visão de ser normal e da gente ter carinho com a gente e ter carinho com as dificuldades deles, né? Então, hoje de manhã eu precisei sair com a Esther e aí minha mãe disse que ele fez assim, a minha mãe disse que ia ficar comigo e ela saiu com a Titi, não é justo, isso não é justo, indignado, né? Aí, a hora que eu voltei, sentei com ele, né, falei, não, vamos fazer o que a gente tinha combinado, né? Aí, então, sentamos, fizemos, aí, agora à tarde, né, antes da gente sentar aqui mas você vai de novo, mãe? De novo com a tia Lari? De novo, né? Assim, mas a tia Lari não chegou ainda. Eu falei, vamos fazer um jogo de caça-palavras? Ele adora caça-palavras, né? Aí sentei aqui com ele, fizemos o jogo, aí eu falei para ele, olha, a mamãe precisa fazer, né? Não é uma coisa que eu não tô indo fazer com a tia Lari porque eu não gosto de ficar com você, é porque é importante para a mamãe fazer isso também, né? Sim. Eu falei, mas a gente faz assim, a gente vai jogar aqui um pouco, vamos achar as palavras, e aí depois, na hora que a mamãe terminar com a tia Lari, a gente leva o computador lá na nossa cama e a gente vai brincar mais um pouco. Aí ele, então é assim, o que é? O que é? É só isso que você está falando, eles querem atenção e eles precisam da nossa ajuda para compreender. E o que eu noto é assim, se eu sento e converso com ele como se eu estivesse falando com você, amiga, ou como se eu estivesse falando com a minha mãe, com meu pai, sem querer tratar ele como uma criança que não entende nada ainda, porque é isso que você acaba fazendo, né? Fica tudo bem. Então, eu acho que é muito da gente... E aí a gente estava falando essa coisa da ancestralidade, né? Daquele que veio antes. Sim. Então, é assim, dentro da minha família tem uma história de não pode falar? Não pode falar. E eu falo, como assim não pode falar? Não pode, o que não pode falar, né? Então, assim, tenho a recordação de criança sentir dor de cabeça e os adultos ao meu redor dizer, criança não sente dor de cabeça? E eu falava, gente, não é possível, eu me lembro disso, eu tinha 6 anos. Que coisa, né? E aí a pessoa quer te convencer, olha o que o adulto faz, nós adultos fazemos, você anula a verdade da criança ou de um contexto, eu não entendo direito esse mecanismo, qual é a ideia de falar para uma criança que ela não sente dor de cabeça. Mas, porque assim, você, o que acontece? Não, é a mesma ideia. É a mesma ideia de quando cai e falar, pulou. Tipo, às vezes tá com o joelho ralado, pulou. Ou então tipo, não foi nada, né? Meu joelho tá sangrando, Ou cai, bate a boca no chão, não foi nada.
Como assim? Fim de semana passada eu cometi essa gafe, amiga. Saí um pouquinho para a praça aqui atrás de casa, tem uma pracinha assim com banquinhos e tal. Aí ele tava com saudade dos primos, falei para minha prima, eu falei, vamos ver se a gente faz uma meia horinha aí, né? Com as crianças e tal. O Alan pegou um galho e fez de bumerangue, né? Fez para jogar. O pequeno, menorzinho, pegou o galho e foi jogar também. A hora que ele jogou, eu estava observando e eu vi que tinha machucado a mãozinha dele, pelo jeito como ele jogou. Aí, a hora que ele olhou para a mão dele, levou assim um segundo, sabe assim? Aí a hora que ele viu o sangue escorrer, aí ele começou a gritar. E eu fiz assim, calma, meu amor, não foi nada, vem aqui. Aí ele chegou perto, Lari, e que ele chegou perto da mãe, né, da minha prima. Aí ele olhou e fez assim pra mim, não é nada! Olha aqui! Mas sentido comigo. Aí eu falei, meu amor, não foi isso que a tia quis dizer, não. Eu falei, machucou, mas não é para você ficar desesperado. Nós vamos lavar, vamos pôr uma pomadinha, vamos pôr um curativo e vai ficar tudo bem. Foi isso que eu tinha que dizer. Mas ele ficou tão sentido, né? E a gente fala essas coisas no automático, por ter ouvido, né? Claro, a gente repassa, né? Repassa de uma geração para outra. Por quê? Porque a gente não quer vê-los sofrer. Então, vamos distrair que assim ele não sente. Só, amiga. É assim que nós somos criadas, não é? É, nós somos criadas. O que eu ia falar aquela hora, que a palavra fugiu, a gente desvalida o que eles estão sentindo, né? Isso, é isso mesmo. E aí cresce como, né? Sem saber o que eu tô sentindo, não sabe nomear, né? Eu gosto muito da autora Laura Gutman, ela tem um livro que fala do discurso materno e ela fala isso mesmo, nós somos o que foi nomeado pra gente. Nós não somos mais nada além do que nomearam pra gente quando era criança, porque e é muito forte mesmo o que as pessoas, quem cria, pode ser mãe, pode ser pai, a relação das pessoas que são mais próximas nossas, né? Nós somos isso. Até ela fala no livro até que o que nós queremos ser, nossa profissão de hoje foi ditado pra gente lá, não foi o que realmente muitas vezes a gente quer. Sem querer, você fala, você é muito inteligente. Não, quando tem 2 filhos, no caso, às vezes a gente fala, não, esse daqui é super bonzinho, aquele ali, nossa, não para. Pronto, já... Esse é quietinho e aquele não para. E é isso, eu fui rotulado, mas é sem querer, né? Ninguém faz isso por querer consciente. Não. Mas a importância da gente nomear e falar mesmo. E falar, eu acredito que assim, a gente tem que falar, mas não tanto, deixar eles agirem mais, deixar eles livres, sem rótulo, né? Isso. Então, assim, sem rotular muito e falar, não, você... É mais explicar quando precisa mesmo. E eu sempre, quando o Samuel acontece alguma coisa, a minha família inteira, né, minha mãe principalmente, não foi nada, tá? Eu falo, vem cá, filho, tá doendo, vai passar. Eu sei, doeu, nossa, dói pra caramba, né? Ele fala. Ele fala, nossa, dói mesmo, mas vai passar. Então, assim, a gente não acerta sempre, mas eu acho que o caminho mesmo de lidar com a dor, né, amiga? Que é difícil pra gente. É difícil até a gente lidar com a nossa dor. Imagine com os nossos filhos. A gente não quer. Quando a gente sente que tá doendo, tanto dor emocional ou dor física, a primeiro impulso, reação nossa é de não vamos abafar o caso, não vamos deixar ele sentir. E não é esse o caminho, né? Não, a gente sabe que não é, porque depois a gente se desgasta em terapia, gasta dinheiro, né? Digo no meu caso, até hoje, desde os 7 anos fazendo terapia. Olha só, eu tava pensando aqui e fugiu. O pensamento foi embora. Não sei. Mas onde é que tava? Normal. Que loucura!
Bom, mas enfim. Não, eu acho que... Fala, Pode amor. falar. Não, pode falar. Fala aí. Não, eu acho que o caminho é a gente fazer primeiro com a gente, né? A gente lidar com os nossos medos, questionar as nossas crenças. Por que a gente não pode pisar no chão gelado? Eu digo por mim. Imagina, eu não vivo com o pé no chão, nunca pisei no pé no chão. Para mim é um incômodo tremendo. E porque minha mãe fala que se eu pisar, sempre falou, se eu pisar o pé no chão, eu vou pegar gripe. Então são crenças muito fortes e que a gente pode questionar isso para criar nossos filhos. Hoje o Samuel, ele não fica em casa, o piso é frio, ele não fica de chinelo, ele só quer ficar descalço. Então eu aproveito ele para trabalhar essa crença em mim. Minha irmã faz isso muito bem, ela já não liga, ela não tem isso muito forte, ela dá risada dessas crenças, né? Mas para mim ficou então marcado. Eu aproveito o Samuel e falo, filho, pode ficar descalço, porque não faz sentido. Então, assim, a gente questionar mesmo algumas crenças, que é para deixar eles mais livres, né? E conectados com a essência deles. Acho que esse que é o caminho, a gente tem que observar mais e fazer menos, porque a criança, a gente deveria se curvar para o tanto de sabedoria que ela traz com ela, né? E a gente só quer impor, né? Você sabe minha opinião sobre essa questão da criança, né? Nós somos seres espirituais e eles estão vindo de uma consciência muito maior do que a nossa, né? Então, se você tiver a oportunidade de observar o seu filho, de prestar atenção naquilo que ele faz, na maneira como, é óbvio, você vai ensinar, né? Você vai orientar, né? Orientar isso. Mas deixa ele ser do jeito que ele é, né? Isso. Então, eu noto assim, o Aaron é muito mais comunicativo do que eu e o pai dele. Então, assim, deixa ser. Deixa brincar, o Aaron é piadista, ele adora fazer os outros rirem, né? Então, assim, e eu noto também que ele adora ser o centro das atenções, ele gosta disso, né? Outro dia ele perguntou para a professora, para você ter uma ideia, tá orgulhosa de mim, Provânia? Aí ela fez assim, muito orgulhosa, meu amor, muito orgulhosa, sua letra tá linda, e aí, né? Então, toda hora, agora ela fala orgulho da tia, né? Então, assim, você vê que ele fica assim, né? Que é importante para ele isso. E aí você fica observando, o Aaron, ele tem uma personalidade individualista, ele é mais do ele é mais do eu, ele é mais, então a gente tem que, o que eu entendo, né? Tenho que trazer ele para um contexto do todo, porque se eu alimentar isso, que é muito natural e forte nele, vai ficar uma coisa insuportável lá na frente, né? Então você precisa mostrar o outro lado, né? Para que a criança se desenvolva no equilíbrio. Isso, é esse o nosso papel, né? Não é? Mas, assim, você notar, você conhecer o seu filho, né? Você saber que aquela criança vai de um jeito mais ou menos que desenhado, né? É só você prestar atenção nele. É só você parar para... Ela não precisa servir você, né? A criança não está aqui para servir o que você acha que seria um ser humano iluminado, né? Ela está para ser, né? Nosso e a gente precisa possibilitar que essa criança seja, né? Eu acho que esse é o nosso maior aprendizado, porque o nosso ego faz isso com a gente. Não, eu preciso de uma criança que me respeite, né? Respeite, seja, me sirva, né? E não necessariamente a gente, claro, tem que ter o respeito, mas tem que respeitar ela também, né? Sim. Então, acho que é deixar mesmo a criança ser e orientar para viver numa sociedade que é preciso. Então, é nosso papel aí, né? E se a gente faz o nosso papel, facilita a vida deles lá na frente, né? Claro. Inclusive nos relacionamentos, depois, né? Nos relacionamentos amorosos, tal, nas relações, enfim.
Então, eu vejo que a gente tem uma responsabilidade grande, mas ela pode ser mais leve também, né? É só a gente parar um pouquinho para olhar. Então, que nem sua amiga, né? Pega tua É, filha, não precisa pegar no é, colo, mas senta um momento com ela tá é. implorando, olha para mim, Eu né? falei pra ela, eu falei, não adianta você revidar, perda de tempo, aceita. Aceita porque está tudo dentro do normal. E Nós aí, estamos no caos. na hora que você aceita e acolhe aquilo, passa, É, é. não é? Ela falou, às vezes eu faço alguma coisa que ela tá pedindo, você vê que, ai, depois ela nem lembra mais do que estava acontecendo, porque eles são assim, É. né? Então, a gente aprende muito com eles, E né? amiga, a gente também não quer atenção, a gente também não faz as coisas Sim, para ter a atenção. é, Até hoje, claro. então tá tudo certo, né? É, Então, é, atender a nossa criança do lado de fora é é, atender a nossa, né? É um com reflexo. certeza. É, com certeza. Muito bom esse papo. Juro pra você, assim, eu tô com uma sensação de paz tão grande da gente falar disso. É como se, Naturalidade, né? isso, Não é? uma sensação muito boa, assim, de, nossa, tô, tô feliz, assim, sabe, dos resultados que a Sim. gente tem, de olhar para esse ser tão pitititico que é tão grande, né? É É isso mágico, mesmo. é mágico, é muito bom. Gratidão por essa conversa. Essa conversa hoje é muito especial, porque eu sinto, assim, não só no aspecto do olhar para o nosso filho, mas o aspecto também de compreender quem veio antes, não para culpá-lo, né? Mas Não, para entender aquele mecanismo, né? Que era para proteger também, e tá tudo bem, né? Que nem você falou do Todd da tua mãe. Era para é, proteger, né? eu Conta, falei, mas eu não falei no vídeo. falou no Eu vídeo, falei antes conta, da conversa. conta, porque eu acho que é Ah, importante. É, a minha mãe, nós somos em 3 irmãos por parte de mãe. E quando a gente almoçava e ia para a escola à tarde. E aí, depois do almoço, a gente escovava os dentes, se trocava, colocava a roupa para ir para a escola e na pia sempre tinha 3 copos, mas copão mesmo, grande, de leite com Toddy. E a gente tinha que tomar depois do almoço. Ah, mas por quê? Não, você não precisa saber o porquê, porque tem que tomar. Hoje eu entendo que é porque ela devia ter medo da gente passar fome na escola, sei lá, porque ela é mesmo muito neurótica até hoje com comida e quer que se alimente bem, sempre foi assim. Então eu entendo que seja por causa disso. Mas antes a gente não entendia. Então, assim, não, porque tem que tomar. Todo dia antes de ir para a escola, vai tomar. Então a gente almoçava, tomava o Toddy, aí às vezes não tinha vontade de tomar. Ela falava, tampa o nariz e faz guti, guti, guti. Então, assim, Tadinha, ó, beijo é, se vê isso, né? não, ela sempre quis, né, o nosso bem. Claro, ela Claro! fazia ovos de pata com biotônico, a gente tinha que tomar vitamina, porque ela queria que a gente tivesse uma imunidade Saúde! boa. E hoje até eu fui no mercado para ela e ela falou para mim, ah, não, ainda bem que eu acostumei vocês a comerem de tudo. Eu tava comentando com o Samuel, não come muitas coisas. Não, ainda bem que eu acostumei. Não tinha essa coisa não de ai, comer tudo do melhor. Vocês comiam maxixe e você viu esses dias que saiu uma reportagem de quanta coisa boa tem no maxixe? Então, assim, super orgulhosa do que ela fez. E E tá aí tudo hoje ela certo. vê também, mas tá tudo certo. E esse processo, Estela, que você falou também, que eu acho legal dos antepassados, porque querendo ou não, a gente
a gente refaz a história nossa, né, que eles fizeram com a gente para os nossos filhos, só que eles presentes hoje, que nem no caso da minha mãe, ela também vê uma outra história acontecer comigo, com o meu filho, e também cura algumas coisas nela. Eu tenho certeza que ela vê o jeito que eu faço diferente com meu filho e que dá resultado também, e que é um jeito apenas diferente, não tá certo nem errado. E nem tá certo e errado o que ela fez, mas é diferente e dá resultado também, entendeu? Claro. Então eu acho muito legal essa troca, né? É lindo. É mágico. É lindo. É então, lindo, assim, é lindo você mesmo. É lindo. olhar lá para trás, né? Para quem veio antes, ter a gratidão, né? Sim. Porque a gente só consegue ter essa percepção daqui de hoje, porque nós tivemos diferente lá atrás, e aí cada geração vai fazendo as correções que, né, é que a gente só vai ver o resultado lá na frente, na geração deles, né, quando eles forem adultos, a gente vai ver o resultado daquilo que a gente fez aqui, né, então, tá todo mundo querendo acertar, mesmo quando erra, né. É uma construção, né, é uma construção. Talvez se eles não tivessem feito tudo o que fizeram com a gente não estaria fazendo muitas coisas diferentes como a gente faz hoje e nem muitas coisas iguais. Então, eles contribuíram para a gente estar fazendo o que a gente está fazendo hoje. Diferente ou igual, não importa. Eles estão junto com a gente. Eles construíram, nós somos parte deles, né? Isso é muito bonito, né? É precioso, é precioso. E a gente também mostrar para os nossos filhos esse respeito, né, com a ancestralidade. Eu tenho, bom, você sabe, né, eu tenho uma reverência mesmo, né, não é referência, não, é reverência sobre aqueles que vieram antes, né, e eu acho de extrema importância ensinar isso para os nossos filhos, né? O valor de quem veio antes, a importância, né? Quanta gente antes da gente veio para que a gente pudesse estar aqui agora. Então... É exatamente isso. Então é precioso demais, né? Então, bora olhar para os nossos filhos de igual para igual, fica mais fácil da gente poder compreendê-los, né? E vamos entregar um pouquinho o controle, a gente não está aqui para controlar eles em nada, a gente está aqui para compartilhar. E aí eu acho que fica tão chato às vezes, exatamente por causa dessa nossa necessidade de controlar. Assim como nós fomos controlados lá atrás, né, que a gente não podia fazer muito do que a gente queria pelo controle mesmo, não que ia fazer uma grande diferença, não, como, por exemplo, eu não quero comer arroz e feijão hoje, eu quero comer só a batata e pronto, eu quero comer só a batata. Põe queijo ralado em cima, você vai comer batata com queijo ralado? Só uma batata. Né? E tá tudo bem por isso, não vai morrer por causa disso. Então, é verdade. A gente lançar esse olhar sempre, né, amiga? E sim. Eu fico muito orgulhosa da gente estar aqui fazendo esse trabalho hoje, falando sobre tudo isso, porque eu sei a mãe incrível que você é, reconheço em mim a mãe incrível que eu também sou, né? E que a gente abraça e acolhe os nossos filhos de um jeito diferente, né? Um amor. Não que os outros não tenham amor, mas eu falo nesse amor... amor da liberdade, né? Porque ama o amor, né? Aquilo é lindo, né? É lindo demais. Nossa, o amor e a liberdade, né? Isso é muito bonito. Isso me toca muito. É precioso demais. Eu fico muito feliz mesmo, de verdade, e agradecida da gente estar aqui fazendo esse café com mães tão gostoso, né? Tão precioso. Obrigada, viu, amiga? Obrigada mesmo. Obrigada a você. Obrigada a todos. Vamos aproveitar para pedir para todos curtirem, né, nosso canal, se inscreverem, acionar o sininho e compartilhar para uma possibilidade de chegar para mais pessoas, né, amiga, e a gente poder continuar realizando esse trabalho que tem muito amor envolvido, né? Muito. Muito. E eu acho assim, né, a nossa experiência com a live foi muito preciosa, né, porque a gente pôde sentir muito amor, a gente recebeu muito amor
Mas eu acho que é a lei universal do dar e receber, né, querida? Então, assim, a gente só recebe o que dá. Então, a gente recebeu muito amor e que esse amor possa continuar sendo espalhado, transbordando, para mais e mais pessoas, né? Para que as pessoas recebam aí, às vezes uma frase solta no meio da conversa muda a vida de alguém. Então, é verdade. se tiver a oportunidade de compartilhar, compartilha, por favor. Sim. Né? Obrigada, te amo muito. Eu também te amo muito. Um beijo e até o próximo. Até mais. Até. Até. Tchau.